de Uberlândia e, obviamente, que, na verdade, não é só... Sempre esses eventos eles são abertos a todos das instituições do Brasil, então é sempre um prazer estar aqui participando. Quero dar as boas-vindas a todos, bom dia. Como a Yara já mencionou, meu nome é Débora Dias, eu sou da Clarivate, e nós hoje vamos fazer uma apresentação que, na verdade, traz uma discussão, traz uma dúvida que é muito, muito comum para todos aqueles pesquisadores, aqueles autores que estão escrevendo o seu trabalho e que, na realidade, estão focados no desenvolvimento desse trabalho, em escrever, mas muitas vezes tem aquela dúvida, né, de onde que eu vou publicar, né? Como é que eu vou escolher? Como é que eu vou escolher a revista para a qual eu vou mandar o meu manuscrito e vou tentar, né, ser aceito esse meu trabalho? E, obviamente, que eu tenho que usar alguns critérios que me favoreçam nesse sentido, porque, obviamente, se eu consigo mandar o meu manuscrito, aquele trabalho que eu estou escrevendo, para tentar ser aceito, para ser publicado numa revista que tenha maior visibilidade, que seja uma revista de mais influência na minha área do conhecimento, logicamente que essa influência da revista na qual eu estou publicando ela vai ajudar para que o meu trabalho, o meu artigo, ele tenha também essa visibilidade. Então, é super importante que a gente use de alguns critérios, analise vários indicadores, vários parâmetros, e é isso que a gente vai mostrar aqui. A utilização das ferramentas que a Clarivate fornece, que estão disponibilizadas para vocês através do portal de periódicos da CAPES, mas com esse intuito, com o intuito de responder e ajudar a responder a essa pergunta, né? Onde que eu vou publicar, para qual revista eu vou mandar. Então, hoje, especificamente, nós não temos uma abordagem diretamente de um treinamento dessas ferramentas, mas a utilização delas. Mas é claro que, até por uma questão de complementação, eu vou mostrar a aplicabilidade dentro das funcionalidades dessas ferramentas, mas eu vou, obviamente, também mostrar como é que entra. E se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, em relação a algo que eu não mencione por partir de um determinado ponto, ou seja, você já sabe entrar na base, você já sabe fazer uma pesquisa mais básica, mais dia a dia, vocês, por favor, sinalizem no chat, porque essa é a ideia. A ideia é que essa nossa apresentação também ela seja muito interativa. Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer coisa que precise um esclarecimento complementar, é só você ir mandando pelo chat, aí a Yara vai me ajudar, me passando essas dúvidas, essas perguntas que vocês venham a indicar aqui no chat para a gente. Então, vamos começar essa nossa apresentação falando um pouquinho da Clarivate, para que a gente entenda exatamente qual é o foco da nossa empresa. A Clarivate é uma das fornecedoras de recursos dentro do portal de periódicos da CAPES, mas, diferentemente de muitos dos fornecedores que lá estão, nós não somos exatamente uma editora. O foco da Clarivate não é, nós não somos uma empresa para a publicação de revista científica, mas para o fornecimento de informações e análises de confiança para ajudar em todo o processo da pesquisa científica, da pesquisa acadêmica, promovendo a aceleração do ritmo da inovação. Então, se você pensar na pesquisa acadêmica, na pesquisa científica, desde o seu início, quando você faz um levantamento bibliográfico, quando você está descobrindo o estado da arte do que já foi publicado a respeito de uma determinada temática, e depois você publica o seu artigo ou você quer analisar o que foi publicado à luz de visibilidade, de influência e também a aplicabilidade dessas pesquisas sob o ponto de vista de invenções que se tornaram, né? Essas pesquisas se tornaram invenções aplicadas e que, a partir daí, foram protegidas por processos de patentes para poder comercializar, para poder vender, para poder fabricar. Todas essas etapas do processo são o que as nossas ferramentas ajudam a promover.
a facilitar. Então, a nossa empresa ela já foi, ela foi criada, foi fundada pelo nosso fundador, o Dr. Eugene Garfield, que ele foi um grande cientista da computação, foi ele que lançou as bases do que hoje a gente entende como a bibliometria, a cientometria. E, na realidade, a nossa empresa, desde quando ele fundou, no começo dos anos 60, ela tem mudado de nome, pela aquela dinâmica das empresas de merges, de aquisições. O nome Clarivate é o nome que nós já temos já fazem 5 anos. É uma informação complementar, que é importante que você saiba, mas não é determinante a você utilizar os nossos recursos. Porque, como já foi mencionado, os nossos recursos estão disponíveis dentro do portal de periódicos da CAPES. Então, se você tem acesso ao portal de periódicos da CAPES de uma maneira autorizada, né, pela CAPES, para ter o acesso a todo o conteúdo, você vai acessar esses recursos, independentemente de saber quem que os fornece. E agora nós vamos dar uma visão geral dos recursos da Clarivate que a gente vai abordar hoje, tá? Eles são a utilização de alguns desses recursos, mas com este foco, o foco de responder aquela nossa pergunta básica inicial de para onde que eu vou mandar o meu artigo, para qual revista. Então, nós vamos utilizar a Web of Science. A Web of Science é a nossa base referencial, que na realidade faz parte de uma interface nossa, onde cada uma dessas bases aqui nesse diagrama é uma base diferente da Clarivate. Algumas estão dentro do portal da CAPES, como a Cielo, as revistas científicas coreanas, mas outras não estão, porque cada uma, por ser independente, ela pode ser assinada ou não. O fato é que, para essa pergunta, né, de para onde eu vou mandar o meu artigo, em que revista eu publico, a Web of Science vai te ajudar muito, porque a Web of Science ela é uma base de dados referencial, multidisciplinar, que indexa revistas científicas desde 1945, na assinatura da CAPES, e conferências. Mas o conteúdo total da Web of Science tem revistas científicas desde 1900 e contém também uma subcoleção de livros. Ela tem uma atualização diária. Então, muitas vezes, a pessoa conhece a Web of Science por fazer levantamento bibliográfico nela. Eu quero procurar artigos, eu quero saber o que foi publicado, mas você pode utilizar a Web of Science justamente para identificar quais são as publicações que publicam mais sobre um determinado tema, que é um tema que eu estou escrevendo no meu artigo e, por conta disso, vai me ajudar a definir quais as revistas que mais estão alinhadas em termos de linha editorial àquela temática que eu estou escrevendo no meu artigo, e, portanto, eu vou mandar o meu manuscrito para tentar publicar naquela revista. Ou eu posso analisar na Web of Science, por exemplo, o quanto uma revista tem de visibilidade em termos de citações recebidas dentro da base, mesmo que seja uma revista que talvez nem esteja indexada dentro da base, porque a base indexa aquelas revistas que têm maior visibilidade, maior influência nas diferentes áreas do conhecimento, o que faz hoje serem mais de 21 mil revistas científicas, o que, obviamente, não é a totalidade das revistas científicas de tudo quanto é área, de todos os países do mundo, publicadas anualmente. Então, na realidade, a Web of Science ela foca em fazer a indexação, ter o conteúdo das revistas que são de maior visibilidade, aquelas revistas que são realmente primordiais para as diferentes áreas do conhecimento. Outro recurso que a gente vai utilizar hoje, e aqui, lembre-se, é muito mais uma introdução para a gente entender individualmente cada um desses recursos para que serve, é o Journal Citation Report. Na verdade, o Journal Citation Report é realmente a ferramenta onde a gente vai mais e mais encontrar essas informações sobre as revistas, o ranqueamento delas, aquelas revistas que têm mais importância, mais visibilidade, mais influência por área do conhecimento. Então, na realidade, o JCR, ou Journal Citation Report, ele é uma ferramenta que, na realidade, nada mais é do que um relatório com uma única edição anual. Essa edição sai no meio do ano seguinte ao ano que ele traz.
Então, aqui nós estamos falando de junho de 2021, mas em junho de 2022 saiu a última edição, que é a edição mais atual que a gente tem, que é referente a 2022, a 2021, desculpa. Saiu em junho de 2022 e é referente a 2021. O que acontece com essas revistas que estão indexadas dentro do JCR? São aquelas revistas que vêm, que estão também indexadas na coleção principal da Web of Science, a Web of Science, a base que eu me referi anteriormente, e, na realidade, eu ranqueio essas revistas por área do conhecimento. E para essas revistas que estão dentro do JCR, eu vou calcular vários indicadores que vão te ajudar a entender a importância relativa daquela revista naquela área do conhecimento a qual ela publica. Eu vou calcular vários indicadores, como, por exemplo, o fator de impacto, que é muito utilizado mundialmente para fazer ranking das revistas por área do conhecimento. Eu vou calcular o indicador do Journal Citation Indicator, que foi um indicador que foi lançado no ano passado, como também eu vou dar várias informações sobre a revista, o quanto ela publica de Open Access, quanto que ela publicou daqueles artigos e reviews que não recebeu citação nenhuma, qual é o mix de autores que publicam nela, será que ela é uma revista que publica muito autor do Brasil? Será que ela é uma revista que publica muito autor da minha instituição? Isso tudo para te ajudar a entender, justamente definir para qual revista você vai mandar o seu manuscrito. Então, lógico que você vai trabalhar com todos esses indicadores, né? Dando pesos diferentes para um ou para outro, de acordo com a sua necessidade e o foco que você quer dar, mas o JCR é especialmente a ferramenta que vai te ajudar nisso. E temos uma outra, na realidade, uma outra função dentro desta ferramenta, que é o EndNote Online. O EndNote Online, na verdade, ele é um software de gerenciamento bibliográfico, né? Que você usa gratuitamente por ser um usuário da Web of Science. Então, nós não vamos discutir hoje aqui especificamente esse objetivo, né? Essas funcionalidades do EndNote Online. O EndNote Online ele é um software de gerenciamento bibliográfico que você cria um login na plataforma da Web of Science, endereço de e-mail e senha, e a partir daí você tem um espaço dentro desse site do EndNote Online, espaço esse que você vai criar uma biblioteca personalizada de referências bibliográficas. Essa biblioteca de referências bibliográficas que você vai usar nesse espaço inicialmente vazio na internet, no site do EndNote Online, você vai depois buscar essas referências no âmbito do Word, quando você instala esse plugin no Word, para poder, estando no Word, você chamar essas referências e fazer, utilizando essas referências, a formatação automática da citação e da bibliografia no seu texto de Word, utilizando uma dos mais de 1.000 estilos bibliográficos que já tem carregados dentro do EndNote Online. Então, o EndNote Online ele é um software, ele tem esse lado operacional muito ótimo, que justamente é para você, né, quando escrever o seu trabalho, não ficar preocupado em como é que eu vou fazer a citação, a bibliografia, será que está amarrado a citação com a bibliografia lá embaixo? Ele vai fazer isso para você. Mas ele tem uma função dentro dele, que é esse de correspondência, tá? É que na tradução ficou um pouquinho diferente, mas correspondência que é uma função, na verdade, vinda de um site nosso, que é um Master Journalist, onde eu vou, à luz do título e do resumo do artigo que eu estou escrevendo, do manuscrito que eu estou escrevendo, ele vai analisar aquele resumo que eu escrevi, aquele título do artigo que eu escrevi, comparando com a linha temática editorial das revistas que estão indexadas e vai te indicar quais são as revistas que mais estão alinhadas com aquilo que você está escrevendo. Então, é uma análise bastante direcionada, porque ele já vai partir da realidade do título do seu artigo e da realidade do resumo do seu artigo para poder comparar esse título e esse resumo com
a linha temática editorial das revistas e vai te indicar quais são as revistas que estão mais alinhadas com essa linha temática. Essa função ela está nessa aba do correspondência, aqui dentro do EndNote Online, e, na verdade, ela é uma função vinda desse site, do Master Journalist, que é um site da Clarivate aberto na internet. Que uma das maneiras que você tem para acessar o Master Journalist é você vir aqui na tela da Web of Science, aqui em cima em Produtos, em Master Journalist, você abre esse site, cujo objetivo inicial do Master Journalist, desse site, é te mostrar quais são as revistas que estão indexadas dentro das nossas bases, inclusive da Web of Science. Eu disse que a Web of Science indexa mais de 21 mil revistas científicas do mundo inteiro, de todas as áreas do conhecimento. Mas quais são elas? Então, você, através do Master Journalist, você consegue ver quais são essas revistas. Só que ela também tem uma função que está, inclusive, aparecendo aqui na tela, que é esse Match Manuscript, que é exatamente aquela função que consta lá no EndNote Online. Na verdade, a que consta no EndNote Online, ela é um link para essa função aqui no Master Journalistic do Match Manuscript, que vai fazer exatamente essa análise comparativa do que você está escrevendo no título do seu artigo, no resumo do seu artigo, comparando com a linha temática editorial das revistas que estão indexadas, e vai te indicar quais são as revistas que estão mais alinhadas com aquilo que você está escrevendo. Em nenhum momento eu estou garantindo que você vai mandar para aquela revista e ela vai aceitar, e nem eu estou mandando o seu manuscrito para essa revista, mas eu estou indicando, eu estou analisando esse comparativo e estou indicando, olha, as revistas que mais publicam sobre essa temática que você está escrevendo são essas, essas e essas. E aí você vai poder escolher de uma maneira mais assertiva, né? Também à luz do seu trabalho que você está escrevendo. Aí você entra aqui no Manuscript Match, né, que é do Master Journalist. Você tem que criar um login, que na realidade é gratuito, é um login, endereço de e-mail e senha, e aí você vai poder fazer essa correspondência. Então, vamos pensar em situações, alguns cenários que podem acontecer, que pode ser o momento que você está, para poder analisar aquilo que você está escrevendo, o seu manuscrito, para poder ver para que revista eu vou mandar. Né? Então, podem ser situações muito diferentes. Então, vamos imaginar 4 situações. Primeira situação, eu não sei quais são as revistas mais influentes da minha área, mas eu sei qual é a minha área. Eu estou escrevendo algo que se encaixe exatamente dentro da minha área. Eu até conheço algumas revistas que são mais importantes na minha área, mas eu não conheço todas. Então, eu quero saber quais são as revistas mais influentes da minha área. Essa é uma situação. A segunda situação é um pouco antes. Ou seja, eu estou escrevendo meu artigo, obviamente eu sei sobre o que eu estou escrevendo, né, a temática do que eu estou escrevendo, mas eu não tenho a mínima ideia de qual a revista que tem a linha editorial de publicação de artigos mais alinhada com essa temática. Essa dúvida é uma dúvida muito comum, principalmente se você é um pesquisador, é um autor que escreve, que pesquisa, que se dedica a temáticas que têm muito foco inter e multidisciplinar. Pode se encaixar numa área, mas pode se encaixar em outra. E dependendo de como eu dei o foco daquilo que eu estou escrevendo, pode ser que o meu artigo possa se encaixar numa determinada área ou noutra. E com isso mudar totalmente a revista para a qual eu estou direcionando o meu manuscrito. Então, na realidade, você pode, aqui, a partir da temática, né, do que você está escrevendo. Vamos ao a terceira possibilidade aqui. Digamos que você tem preferência para publicar o seu artigo numa determinada revista. Não importa para você, nesse momento, se a revista está indexada na Web of Science, está no JCR ou não está. Eu
por alguma razão, porque eu prefiro, porque é a revista que eu conheço o pessoal do corpo editorial, porque é a revista da minha instituição, ou porque é a revista que eu acho que se encaixa mais naquela temática tão específica que eu estou escrevendo. Então, não importa a razão. Nesse terceiro momento aqui, eu tenho uma situação que eu tenho preferência para publicar numa determinada revista. Não me importa se ela está indexada ou não, mas eu quero medir o quanto que essa revista tem de visibilidade dentro da base. Será que tem muita citação que ela recebe? Ou ela não recebe nenhuma? Então, eu posso fazer um levantamento na Web of Science de citações recebidas até para revistas que não estão lá indexadas. Então, esse é o nosso terceiro cenário. No quarto cenário, eu estou escrevendo meu artigo utilizando o EndNote Online, não só se eu estou usando o EndNote Online, mas também eu posso ir no Master Journalist para isso, e queria, de uma maneira direcionada, comparar aquilo que eu estou escrevendo, à luz, a partir do título e do resumo do que eu estou escrevendo em inglês, sempre coloque em inglês o título e o resumo para essa ferramenta, e vão ser comparados esses títulos e resumos com a linha temática editorial das revistas. E o resultado vai ser te indicar quais são aquelas revistas que mais estão alinhadas com aquele tema que você está escrevendo, literalmente porque se baseou no título e no resumo que você escreveu. Então, agora, até para que a gente entenda um pouquinho mais, nós vamos começar a mostrar isso ao vivo. Então, vamos aqui, deixa eu puxar aqui, tirar o share. Ô, Débora, o Vitor, que é da biblioteca aqui da UFO, ele ministra orientações quanto ao EndNote, né? E vai ser bom essas funcionalidades, né? Que às vezes eu acho que ele nem sabia para poder divulgar também. Beleza. E eu acho que eu tinha te travado na câmera, tá? Eu liberei. Tá. De qualquer forma, agora que eu estou compartilhando, aí depois no final eu apareço, mas porque agora, como eu estou compartilhando, realmente para ter uma conexão melhor, para não ficar travando, aí eu vou acabar só compartilhando a tela. Mas aí depois, no final, nas considerações finais, a gente volta. Tá certo. Além desse, tem mais alguma pergunta? Por hora? Não tem, tá bem tranquilo, tá? Maravilha, então. Então, deixa eu fazer o compartilhamento aqui de novo, para a gente agora fazer tudo isso ao vivo, né? Aliás, deixa eu só falar aqui que nessa apresentação, logo depois, eu parei naquele slide, mas logo depois daquele slide, a gente vai ter um pouco de detalhamento desses 4 cenários. Tá? Como eu vou mostrar aqui ao vivo, então, na realidade, eu vou já passar a mostrar tudo ao vivo. De qualquer forma, esse material, essa apresentaçãozinha, depois eu vou passar para a Yara, para que possa ser disponibilizada no site da biblioteca, depois vocês possam baixar, enfim. E tem vários links também de material de treinamento, muita coisa que vai poder ajudar vocês. Bem, vamos lá, então, começar falando no geral, como é que eu entro nesses recursos? Como é que eu entro na Web of Science? Como é que eu entro no JCR? Tá? Dá essa introdução bem inicial para que a gente possa entender como é que eu vou acessar esses recursos, e aí depois a gente volta para aqueles nossos cenários, né? O cenário do eu sei qual é a área, mas eu não sei quais são as revistas, eu sei qual é a temática, eu quero publicar numa revista, independentemente dela estar indexada ou não, e a utilização da análise direta do que você está escrevendo em relação à linha temática das revistas. Então, como é que eu entro nesses recursos? No JCR, na Web of Science. Eu tenho que entrar a partir, a maneira mais padrão, a partir do site do Portal da CAPES, www.periodicos.capes.gov.br. Sempre lembrando que para entrar no site do Portal da CAPES, você tem que estar no endereço, num computador, em endereço IP autorizado. O que significa dizer
que você ou está dentro da instituição ou você está dentro de um acesso remoto. O acesso remoto vai variar de acordo com a instituição. Pode ser o acesso CAF, que é um dos que está se tornando mais comum, ou pode ser uma configuração de VPN ou de proxy. O importante é que quando você está nesse acesso, seja local, dentro da instituição, seja remoto, numa das modalidades de acesso autorizado remoto, você vai ver que a frase aqui à esquerda vai aparecer. Você tem acesso por Universidade Federal de Berlândia, você tem acesso por Instituto Estadual do Amazonas, enfim, vai aparecer o nome da instituição. Isso é o que te garante, é o que te confirma que você está num acesso autorizado. Estando você nesse acesso, vem para acervo, lista de bases, e você vai aqui colocar o nome da base, seja Web of Science, seja JCR. Você colocando o nome da base, você vai dar um enviar, ele vai aparecer de novo o nome da base, você vai clicar de novo no nome dela, e aí vai abrir uma outra aba para você, ok? Bem, agora que a gente já falou, né, já relembrou como é que a gente entra nesses recursos, vamos voltar aqui para os nossos cenários. E o primeiro cenário que eu indiquei é aquela situação do pesquisador que até conhece algumas revistas mais importantes da área dele, só que não conhece todas. E quer saber quais são as revistas mais influentes, todas que são mais influentes, da sua área. E é por isso que a gente vai para o JCR. O JCR é aquela ferramenta que tem uma edição por ano, edição essa que sai no meio do ano seguinte ao ano que ele traz. Edição uma por ano, e dentro do JCR você tem edições desde 1997. Então você pode ver até historicamente, né? Qual era a revista mais importante da minha área no ano 2000? Você consegue fazer isso, porque você tem edições aqui de 97 até de 2021, que foi a que saiu em junho de 2022, uma por ano aqui dentro da plataforma. Normalmente, obviamente, quando você vai fazer essa pesquisa para saber para onde você vai mandar o seu manuscrito, você quer saber do último ano, né? A posição mais recente, qual é aquela revista mais importante da sua área. Então, uma maneira para responder essa pergunta, quais são as revistas mais importantes da minha área? Eu até conheço umas, mas não sei de todas, eu quero saber quais são. Então, você entrando aqui no JCR, você vai usar essa opção de Browse Journals. Nessa opção de Browse Journals, você vai ter a possibilidade de, a partir da utilização de filtros que você vai escolher, você vai pegar e capturar essas revistas. Apareceu essa tela. Essa tela daqui aparece porque essas bases elas têm uma proteção de timeout. Então, se você abre a base e fica parado um tempão, como eu fiz, por exemplo, né, que eu abri desde a hora que a gente começou e fiquei inoperante, não fiz nada, ela acaba caindo quando você tentar fazer alguma coisa e clicar na tela, né, para fazer alguma coisa. Então, é só você entrar novamente, que foi o que eu acabei de fazer. Isso é legal acontecer porque, na prática, pode acontecer com você muito comumente. Basta que você abra a tela, ficou um tempo inoperante, daqui a pouco ela vai cair para o timeout, quando você for usar, ela vai dar aquela mensagem. Entra novamente e tranquilamente você vai conseguir trabalhar. Bem, vim aqui para Browse por Journals, e Browse por Journals, como a gente estava mencionando, ele é uma função que vai te permitir fazer análise das revistas à luz de um filtro. Inclusive, ele tem uma característica do último filtro que você fez, ele fica guardado aqui dentro do JCR. Então, o último filtro que eu fiz, pode ter sido há uma semana atrás, há um mês atrás, ele vai me trazer aqui. Fato é que quando você não filtra nada, ele vai te mostrar todas as revistas que foram consideradas mais importantes no mundo no ano da última versão, que é referente a 2021. E aqui ele vai te trazer todas as áreas do conhecimento juntas, misturadas ao mesmo tempo.
São 21.494 revistas que estão aqui listadas por ordem de fator de impacto, JIF, Journal Impact Factor, mas é um ranqueamento e uma ordenação que você não deve considerar em termos de ranking mesmo, porque eu estou misturando tudo quanto é área. Então, você tem revista de oncologia, você tem revista de medicina, de biologia celular, você tem revista da área de ciências multidisciplinares, doenças infecto-contagiosas. Então, é uma misturada danada de área do conhecimento, não é o que seria mais especificamente para você fazer a análise para mandar o seu artigo. Você não vai, se você está escrevendo sobre um tema, você não vai mandar para uma revista que tem uma área, uma temática totalmente diferente. Então, o que você vai fazer para descobrir quais são as revistas mais importantes agora, atualmente, na sua área? E mais importantes aí, entenda as que recebem mais citação, as que têm maior visibilidade. Então, vou eu filtrar. Eu vou filtrar por área do conhecimento. E eu tenho uma classificação de 254 áreas do conhecimento internacionais, que eu, então, vou escolher qual a área que aquilo que eu estou escrevendo se encaixa. Uma coisa muito importante a chamar a atenção, que essa classificação de 254 categorias aqui, ela é uma classificação internacional. Então, muitas vezes, tem alguma área que você procure que não existe exatamente aquela área aqui. Aí você tem que analisar para ver qual aquela que mais se adequaria àquilo que você está querendo, né? Aquela temática, aquela área que você está procurando. Então, pode ser que literalmente não tenha aquela área especificamente aqui, mas você navegando e vendo quais são as áreas que aqui existem, veja qual aquela que mais se encaixaria. Vamos supor que eu estou escrevendo um artigo na área de agricultura multidisciplinar. Então, eu vou escolher agricultura multidisciplinar para eu entender quais são as revistas que foram consideradas mais importantes na área de agricultura multidisciplinar na última edição, ou seja, a que saiu em junho de 2022, que é referente às revistas que foram publicadas no mundo em 2021. E aí eu escolho esse filtro. E ele me traz as revistas científicas de tudo que foi publicado no mundo na área de agricultura multidisciplinar em 2021, quantas foram as revistas consideradas mais importantes no mundo nessa área nesse ano? 85 revistas. E aqui elas estão por ordem de fator de impacto, onde eu vejo que a revista de maior fator de impacto é essa daqui, com 8,690. Nós já vamos mostrar como é que é calculado o fator de impacto, até para relembrar esse cálculo, mas lembre-se sempre que o cálculo do fator de impacto ele não tem uma escala. Então, o primeiro lugar nessa área de agricultura multidisciplinar pode ser 8,690, mas pode ter outra área do conhecimento que a revista que está em primeiro lugar é 200, ou é 10, ou é 0,5. Tá? Então, sempre considere que o fator de impacto ele é um índice não normalizado e, portanto, você só tem que interpretar a sua importância relativa de forma contextualizada, ou seja, comparando fatores de impacto das revistas de mesma área para poder ter o contexto da informação. Então, eu vejo aqui que essa tem o maior fator de impacto, essa está em segundo, essa está em terceiro. Mas eu estou escrevendo um artigo, tudo bem, é da área de agricultura multidisciplinar, só que ele tem um foco para pesquisas e uma importância muito grande em cima dessa temática, mas em cima de pesquisas no Brasil. Então, que eu quero dar um foco nisso. Será que dessas 85 revistas mais importantes no mundo em 2021, na área de agricultura multidisciplinar, tem alguma brasileira? Vamos ver. Então, eu volto para o filtro e eu venho aqui agora para o filtro do país, para complementarmente eu buscar, além de agricultura multidisciplinar, Brasil. Lembrando que aqui tudo é em inglês, então o Brasil é com Z mesmo. Então, venho aqui, tenho que dar um apply também, e eu vou descobrir que das 85 revistas que foram consideradas mais importantes no mundo
No ano de 2021, na área de agricultura multidisciplinar, 11 são brasileiras. E aqui você já começa a fazer algumas análises. Veja bem, de 85 revistas, de tudo que foi publicado no mundo em 2021, na área de agricultura multidisciplinar, 85 revistas foram consideradas as mais importantes. Dessas 85, 11 são brasileiras. Então, você observa que o percentual de publicação originada de publicações brasileiras nessa área, que foram consideradas mais importantes nesse ano nessa área, é bem grande, né? De 85 são 11. E lembre-se também que o JCR não traz nenhuma obrigatoriedade de indexar nenhuma revista de nenhum país ou hemisfério ou continente obrigatoriamente. O que eu faço é, anualmente, analisar tudo que foi publicado naquela área no mundo naquele ano e as publicações de maior visibilidade entram dentro do JCR. Mesmo que haja uma situação que, em determinada área, todas as revistas consideradas mais importantes sejam de um país só. Pode acontecer, potencialmente pode acontecer. Tá? Então, o fato das 85 ter 11 que são do Brasil é uma representatividade de importância de publicação vindas desse país, né, vindas do Brasil, nessa área, muito grande em relação àquela área do conhecimento. E eu vejo aqui que a Ciência Agrícola é a revista que tem o maior fator de impacto, 2,803. E agora a gente vai analisar como é que calculou esse fator de impacto, qual é o ranking. Essa revista com um fator de impacto de 2,803, em que posição do ranking ela está das 85? Será que ela está nas primeiras? Será que ela está nas últimas? E ainda vamos ver outras análises de outras informações também. Então, como é que você faz isso tudo? Clicando aqui no título da revista. E eu vou agora fazer toda a apresentação desses indicadores, dessas análises que eu trago aqui no JCR, cujo objetivo, nesse momento, é te ajudar a escolher. Então vou mandar para essa revista. Tá? Lembre-se que o mandar para a revista não necessariamente vai ser aceita. Né, o seu manuscrito, vai ser aceito o seu manuscrito. Mas, sem dúvida alguma, se você começar tentando pelas revistas que vão ter uma representatividade maior na área, sem dúvida alguma, isso te ajuda. Né? Então, vamos só fazer uma conferência, se tem alguma pergunta, alguma dúvida até agora, para a gente poder fazer toda a apresentação desses indicadores aqui. Alguma coisa, Yara? Não, a Marineide tinha perguntado, né, se eram só revistas nacionais. Aí você já respondeu e eu já tinha falado para ela também. Tá. Ô, Débora, agora me responde uma coisa. Claro. Antes, né, quando a gente sempre indicava para as pessoas qual revista, né, a gente consultava aquela plataforma, né, do Sucupira, do governo. Ela está desatualizada, né? Na realidade, o JCR, ele está substituindo ela? Não, na verdade, são classificações diferentes. O JCR, ele é uma plataforma internacional que leva em consideração para indexar essas revistas como mais importante, o comparativo do que foi publicado no mundo naquele ano, naquela área, e aí, independentemente de onde é, de que país, mas eu pego as revistas que foram publicadas naquele ano, naquela área, e aí verifico aquelas que percentualmente têm maior visibilidade na área, entram na base. Isso é uma situação. A plataforma Sucupira é bem diferente. A plataforma Sucupira é uma análise do Brasil, onde são analisadas as revistas nas quais as pessoas que fazem parte dos programas de pós-graduação das instituições brasileiras publicaram. Então, um start importante para a gente entender, para uma revista estar dentro da plataforma Sucupira, ter sido avaliada para estar lá com Qualis, A1, B, é o fato de alguém de um programa de pós-graduação brasileiro, de uma instituição brasileira, ter publicado naquela revista.
aí ela está dentro do Sucupira, ela está dentro da classificação tendo um qualis. Então, eu às vezes até gosto de dar um exemplo que, obviamente, é bem estapafúrdio, bem nada a ver, mas até para dar uma ideia. O que faz uma revista estar na plataforma Sucupira? Alguém de um programa de pós-graduação, de uma instituição brasileira, ter publicado nela. Então, vamos supor que por uma situação, sei lá qual, ninguém de nenhum programa de pós-graduação brasileiro, de instituição brasileira, publicou na Science. Se essa fosse a situação, a Science não estaria na plataforma Sucupira. Tá? Então, assim, tem essa amarração. Tem essa amarração de alguém, então, de algum programa pós-graduação ter publicado. E aí sim a revista entra dentro da plataforma Sucupira. Então, são classificações diferentes, que obviamente você vai ter revistas, a Science, por exemplo, que está lá e está aqui também, mas os critérios são diferentes, as análises são diferentes. Tá? Então, é bem diferente. É porque parece que não está tendo uma atualização da Sucupira, né? Porque, na verdade, houve uma mudança, né, no critério. A CAPES estava fazendo mudanças de como é que é calculado o qualis, né, da plataforma Sucupira, e me parece que porque o que acontece também com essa análise é que ela vai variando de acordo com a área do conhecimento. Então, você pode ter critérios diferenciados para a análise das revistas estarem na plataforma e serem ranqueadas na plataforma Sucupira de acordo com a área do conhecimento. Então, uma área de matemática pode usar alguns critérios e uma área de direito pode usar outros critérios. Tá? Então, eu acho que havia uma discussão muito grande para definir essas mudanças e talvez exatamente por isso que ainda não está atualizado lá. De qualquer forma, é importante a gente deixar bem claro que são duas análises diferentes que uma tem mais esse foco nacional, né, que são as pessoas dos programas de pós-graduação, das instituições brasileiras, publicando nas revistas, e essa classificação, a análise sendo feita por esses critérios da CAPES, e o JCR, que na verdade é internacional e vai analisar de acordo com esses critérios que a gente, inclusive, vai mostrar agora, de como é que calcula o fator de impacto. Então, são critérios diferentes, são análises diferentes, são rankings diferentes. Há revistas que, obviamente, estão em ambos, mas eu acho que, principalmente, você, como autor, para definir, eu vou procurar na plataforma Sucupira ou eu vou procurar no JCR, tem muito a ver também com o seu foco e a sua necessidade. Eu quero publicar numa revista que seja internacionalmente de maior visibilidade na minha área. Ou eu quero publicar numa revista que, pela classificação da CAPES, tem um ranqueamento melhor. Tá? Porque podem acontecer situações diferenciadas aí. Perfeito. Então, acaba que o JCR hoje poderia ser a nossa referência, né, para indicar para os pesquisadores, né? Sim. Porque, independentemente de qualquer coisa, ele vai usar critérios que são de bases internacionais. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, aqui a Ciência Agrícola, ela é uma revista brasileira que publica na área de agricultura multidisciplinar. Ela é uma das 11 brasileiras que está no meio daquelas 85 mais importantes nessa área nesse ano. Isso é válido para o mundo inteiro. Então, se eu estou na China e eu vou olhar, eu vou ver também que a Ciência Agrícola ela é uma das revistas mais importantes das 85 de ciência de agricultura multidisciplinar nesse ano de 2021. A mesma coisa para todo mundo. Por quê? Porque é uma classificação internacional. Né? Então, todo mundo vai considerar o mesmo ranqueamento, a mesma análise em relação a elas. O Paulo Genor, ele coloca aqui para nós. E quando o resultado da busca retorna todas as revistas com fator de impacto NA, né? Foi o caso do Filtering Music. Aí eu vou deixar você o que acontece com o fator de impacto NA é quando eu não calculo o fator de impacto. O que acontece com o fator de impacto é que até a edição desse ano, que saiu em junho de 2022 e é referente a 2021, eu só calculo o fator de impacto,
Esse é o último ano que isso está acontecendo. Eu só calculo o fator de impacto para as revistas da área de ciências e ciências sociais. Como música é da área de artes e humanidades, ainda este ano, até este ano, eu não calculo o fator de impacto. A partir do ano que vem, a edição que sairá em junho de 2023, que será referente a 2022, eu calcularei fator de impacto na edição do JCR também para as revistas de artes e humanidades, criando um ranqueamento para essas revistas dessas áreas. Tá? Então, mas nesse momento, este ano, é a última edição onde eu não calculava. E por que eu não calculava? Eu não calculava porque áreas, por exemplo, como música, são áreas que muitas vezes o suporte da produção científica não é muito baseada em periódicos, em revistas científicas, mas pode ser baseado em livros, pode ser baseado em relatórios, pode ser baseado em conferências, pode ser baseado em outros elementos. E aqui eu só calculo baseando-me em periódicos, em revistas científicas. Então, sempre se discutiu muito por que calcular este fator de impacto se a representatividade desse suporte, desse tipo, né, de suporte para essa área não angariasse um percentual muito grande da produção daquela área. Em compensação, a discussão ao contrário, né, o outro ponto da discussão era, mas por que não criar isso, pelo menos para se dar uma ideia de ranqueamento, que foi, na realidade, a linha que acabou se optando por fazer. Por isso que no ano que vem esse cálculo vai ser feito. Então, na edição que sairá em junho de 2023, com certeza música também, como todas as outras de artes e humanidades, teatro, artes em geral, ou literatura, vão ter o fator de impacto também e não mais estarão com N/A, do não aplicável, né? Tá. Mais alguma coisa? Não, por enquanto não, só isso. Beleza. O Paulo Agenor, ele só coloca assim, ó, entendido. Então, a lista que me aparece não está ranqueada nem por outro parâmetro. Na verdade, você tem um parâmetro na coluna logo do lado, que é o JCI, que eu vou falar desse indicador. Basta você clicar no cabeçalho do JCI e ele já vai te dar um ranqueamento. Ok. Por esse outro indicador, né? Que a gente vai explicar como é que calcula o fator de impacto, como é que calcula esse JCI também. Mas ele sim poderá te dar um ranqueamento por esse outro indicador. Pelo fator de impacto é que não poderá, porque ele não tem. Mas o outro indicador, o JCI, sim, ele é calculado para todas as revistas, inclusive as de música. A Roberta pergunta aqui também, ranking só de ciências e ciências sociais. Ela falou que se perdeu. É isso mesmo, né? Não, como assim? A Roberta, ela falou que ela perdeu em algum momento a sua fala. Então, ela pergunta, ranking só de ciências e ciências sociais, que ela se perdeu. Não exatamente ranking. O que eu falei foi que, até este ano, o fator de impacto é calculado somente para as revistas de ciências e ciências sociais. Fator de impacto, não ranking, porque eu posso fazer ranking por fator de impacto, mas eu posso fazer ranking por outro indicador também, como o JCI. Isso. E esse, como a gente tinha falado, tem para artes e humanidades também, como é o caso do exemplo da música aí. Tá ok, obrigada. Tá? Beleza. Bem, então eu cliquei aqui no título da revista do Ciência Agrícola para justamente entender um pouquinho mais dessa revista. Essa é uma revista Open Access desde 92, aqui está o ISSN, é uma revista da área de ciências, da categoria de agricultura multidisciplinar, é uma revista brasileira que publica o seu texto completo em inglês, publica 6 números por ano, é uma revista lá da Exalc, do pessoal de Piracicaba, da USP. O primeiro ano que essa revista apareceu como mais importante no JCR, né, na área de agricultura multidisciplinar, foi 2006. Lembre-se que aqui eu estou vendo o último ano, 2021. E agora você vai ver vários indicadores e vamos entender no que esses indicadores vão poder te ajudar para poder te ajudar mesmo para escolher qual a revista que você vai, né? Se você deve mandar o seu manuscrito para essa revista. Então, vamos começar pelo fator de impacto. Lembrando que o fator de impacto é um dos indicadores calculados aqui no JCR, que até este ano,
2022, que saiu a edição referente a 2021, eu só calculava para as revistas de ciências e ciências sociais, não calculava para as revistas de arte e humanidades, não calculava para as revistas das outras áreas que ainda estavam angariando visibilidade. Aqui eu tenho um gráfico que te mostra como é que está a tendência do fator de impacto dessa revista. Você vê que nos últimos 5 anos ela só cresce. Você pode baixar esses gráficos todos. E aqui você vê o cálculo do fator de impacto. Como é que eu calculo o fator de impacto? O fator de impacto ele é calculado assim. Eu pego as citações que a revista recebeu no ano referência ao que ela publicou nos 2 anos anteriores. Então, citações recebidas em 2021 ao que ela publicou em 2020 e 2019. E divido pelos artigos e reviews que ela publicou em 2020 e 2019. E tenho aqui o fator de impacto. Como eu tinha mencionado antes, o fator de impacto ele não tem uma escala. Ele vai de 0 ao infinito. Então, o número que dá, eu só faço sentido analisar se eu analisar comparativamente, de forma contextualizada, em relação a revistas da mesma área. Ah, essa revista da de agricultura multidisciplinar, ela tem um fator de impacto de 2,803. Eu tenho que comparar com outra revista também de agricultura multidisciplinar à luz do fator de impacto, para ver se está maior, se está menor, para entender em que posição do ranking ela está. Outra coisa importante a lembrar em relação ao fator de impacto é que o fator de impacto ele é um indicador calculado para o conjunto da revista. Então, muitas vezes, de forma inadequada, muita gente usa fator de impacto para inferir importância relativa do autor ou de um artigo especificamente. Não é. É um cálculo para o conjunto da revista, o que significa que tem a ver com a revista como um conjunto, como um todo, não para um artigo ou um autor que publique naquela revista de forma individualmente. Né? Então, o fator de impacto, ele te ajuda, e a gente já vai logo ver qual a posição do ranking do Ciência Agrícola nas revistas de agricultura multidisciplinar, mas ele te ajuda a ver o cálculo do fator de impacto e a própria tendência, né? Você vê que essa revista ela tem melhorado o seu fator de impacto nos últimos 5 anos, o que significa estar recebendo mais citações, ter mais visibilidade. Então, ela está numa tendência crescente. Aqui do lado, você vê a contribuição de cada um dos artigos que foram publicados na revista, quantas citações esses artigos receberam, o que te indica o quanto há de concentração de visibilidade ou não individualmente para os artigos publicados. Mas nós temos vários outros indicadores para te ajudar a escolher, né, a revista. E temos um outro indicador calculado, que é o Journal Citation Indicator, o JCI, que foi aquele que eu sugeri que seja utilizado como ranking para a revista de música, né, que até este ano não tem o fator de impacto calculado. O JCI ele é outro indicador, só que ele é um indicador normalizado. Ele tem referência 1. Então, o que acontece a grosso modo? Se o JCI é maior do que 1, como esse é 1,05, significa que essa revista, ela, em média, recebeu mais citações do que as revistas da área dela receberam, em média, de citações no que publicaram nos últimos 3 anos. Então, a referência é 1. Se o JCI é 1,05, ela recebe, em média, 5% de citações a mais do que, em média, as revistas da área dela receberam de citações no que publicaram nos últimos 3 anos. Então, o JCI ele é um indicador que já tem uma referência dentro dele, né? A referência é 1. Então, a grosso modo, se o JCI é maior do que 1, significa maior visibilidade. Menor do que 1, menor visibilidade. E aqui você vê que também há uma tendência crescente, menor, né, do que o fator de impacto, mas crescente também em relação ao JCI. E que essa revista tem uma visibilidade em termos médias de citações recebidas comparada à média de citações da área em 5%, né? 1,05. Aqui o somatório de citações recebidas pela revista ao longo dos anos, e você vê que só cresce também. Então,
você olhando para essa revista, você está vendo que todos os indicadores dela até agora estão crescentes. Fator de impacto crescente, JCI crescente, total de citações absolutas crescentes, tudo isso te indicando que essa revista, a cada ano, está angariando mais visibilidade. Então, pode ser uma revista extremamente interessante de você tentar mandar o seu manuscrito para publicar. Quais outros indicadores eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, a mediana de citações que os artigos e reviews que essa revista publicou recebeu e também quais aqueles que foram publicados que não receberam nenhuma citação. Foram 20 artigos, um review. Você tem também um gráfico, né, dessa distribuição de citações recebidas, né? Onde você pode, né, mexer com esse gráfico para poder baixar, todos eles são exportáveis. Tudo isso para te ajudar a criar, né, uma decisão em relação de para onde eu vou mandar o meu manuscrito. Outra informação bem importante é a informação de Open Access. Quanto essa revista publica em Open Access? Open Access Gold, que é aquele que você baixa, você lê, tudo de graça, sob o ponto de vista de quem acessa, né, a revista. 98,67% do conteúdo dessa revista é publicado em Open Access. E aqui do lado tem o percentual de citações que é recebido para esse conteúdo publicado em Open Access. Muito importante também, porque, obviamente, se você vê que essa revista ela se direciona para publicar em Open Access, significa que, potencialmente, pode ter mais possibilidade de ser lido. E, obviamente, você consegue confirmar isso a partir dessa amostragem de citações que foram recebidas para esse conteúdo em Open Access. Lembre também que a maioria das revistas que publicam em Open Access, elas cobram aquele APC, né? Que é aquele valor para ser publicado. E isso a gente vai tratar disso, dessa informação aparecendo lá naquele nosso quarto último cenário, que é quando você vai lá no Master Journal List ou através do EndNote para o Master Journal List para poder fazer a análise específica, né, do título com resumo da revista, ele indicar revistas e no perfil da revista vai aparecer lá se ela cobra o PC, quanto é que é a média de cobrança e tal. Caso ela seja, obviamente, Open Access. Tudo bem até agora? Alguma pergunta apareceu até agora? A gente acessa. Não, tudo bem. O fator que é mensurado, né? O autor é o fator H, né? Na verdade, sim, é um dos, tá? O índice H, fator H, é um dos indicadores que podem ser utilizados para análise de produção científica de autores. Na Web of Science, você tem o cálculo do fator do índice H, que você pode fazer esse cálculo para autores, mas dentro da Web of Science também nós incluímos uma outra análise, que é a análise do percentil do BIMplot, para autores, para produção científica de autores. Então, esse foi um indicador novo que foi incluído dentro da Web of Science. Você consegue calcular esse percentil de BIMplot dentro da Web of Science para produção científica de autores, e que, na realidade, esse percentil de BIMplot a gente entende ele melhor do que o índice H, porque o índice H, a exemplo do que acontece com o fator de impacto, ele não é normalizado. Então, se eu chegar para você e disser assim, meu índice H é 3, você não sabe se índice H3 é bom. Por quê? Porque dependendo da área do conhecimento, índice H3 é baixo ou é alto. Eu sou de matemática, 3 pode ser bom. Se eu for de arqueologia, 3 pode ser pouco, ou pode ser demais até, porque o cara que é referência da minha área, o índice H dele é 2, não sei. Tá? Então, assim, o índice H, ele não traz essa contextualização. Então, você tem que realmente contextualizar para analisar e tem que também levar em consideração algumas situações. Se o pesquisador é mais novo, se ele é mais antigo, se ele está há 30 anos na área, se ele está há 10. Tá? Então, o índice H normalmente traz consigo
essa análise não, mas essa influência temporal, né? Se é um pesquisador que está mais tempo, provavelmente, mesmo sendo da mesma área de outro, ele provavelmente tem um índice H mais elevado por estar mais tempo. Então, ele publicou mais, ele recebeu mais citação, o índice H dele vai estar. Por isso que esse percentil do Bimplot ele é bem interessante dentro da Web of Science, que você calcula para a produção científica de autores. E aí, sobre esse percentil, você vai explicar também, ou não? Hoje? Não, isso hoje não, porque isso daí já é para autores. Aí o que a gente pode fazer é marcar uma outra sessão sobre a Web of Science, já enfatizando isso. Ok. Que aí a gente já aproveita e já fala das outras coisas que também foram implementadas novas na Web of Science, mas também esse percentil, porque isso tem muito a ver com o autor, né? Não com esse nosso tema hoje de publicação, onde eu publico e tal. Tá? Perfeito, obrigada. Beleza. Bem, então agora chegamos ao tal do ranking, né? Então, lembra que a gente está analisando aquela revista brasileira Ciência Agrícola e que está dentro das mais importantes de agricultura multidisciplinar, e eu quero saber, pelo fator de impacto dela, em que posição do ranking ela se encontra. Ela está na 17ª posição das 59 revistas consideradas mais importantes. Mas por que são 59 e não 85 aqui, como a gente viu inicialmente? Porque 59 são aquelas que têm fator de impacto. Porque aquelas revistas, mesmo da área de agricultura multidisciplinar, que ainda estão angariando visibilidade na área, são as que somam 85. Mas das 85, 59 são as que já estão estabelecidas com visibilidade, com influência nessa área do conhecimento. Portanto, das 59, essa ciência agrícola está na 17ª posição. É o ranking que eu vejo pelo fator de impacto. Mas eu tenho também o ranking pelo JCI. O JCI é aquele outro indicador. E aí eu tenho aqui que a revista está na posição 13ª das 84. Mas por que são 84 e não 85? Porque se a revista tem uma mudança de nome, ela pode entrar 2 vezes, né, no ranking, embora, obviamente, não vá mudar a posição do ranking dela. Então, 85, e na realidade são 84 revistas únicas, onde você tem alguma revista que mudou de nome ao longo do caminho. Tá? Então, aqui você tem o ranking pelo JCI, e você tem um ranking pelo fator de impacto, tá? Que é a maneira de você saber o quanto relativamente essa revista é importante para aquela determinada área do conhecimento naquele ano. E aí vai somando a esses outros indicadores que você também analisou. Outro indicador muito interessante aqui são as vidas médias. As vidas médias vão te dizer qual é a idade mediana dos artigos nessa revista que foram citados, ou seja, o que está na bibliografia do que a revista publicou nesse ano. E aqui, o site, a idade mediana dos itens em outras publicações que citados por essa revista. Então, aqui, a idade mediana dos itens nessa revista que foram citadas, né? E aqui a bibliografia. Então, desculpa, citing a bibliografia e o cited as citações recebidas. Por que essas vidas médias são tão importantes? As vidas médias são importantes porque normalmente a gente as analisa comparando a vida média que está numa edição do JCR com a vida média que estava na edição do ano anterior e do ano antes. Por quê? Porque você vê tendência. Então, por exemplo, se aqui eu estou vendo que, em média, o que foi citado nesse ano, que foi publicado nessa revista, tem praticamente 9 anos de publicado. E a bibliografia que foi publicada nos artigos nesse ano, nessa revista, tem, em média, 10 anos de publicado. Se você observa que esse número das citações recebidas ele está indo cada vez mais para mais antigo, é porque talvez, ultimamente, recentemente, a revista não esteja publicando muita coisa que dê visibilidade. Ou seja, ela continua recebendo um monte de citação, mas mais para aqueles artigos do passado, que tinham mais visibilidade. Da mesma forma, a bibliografia.
Se a bibliografia está indo cada vez mais para antigamente, significa que o que essa revista está publicando, as bibliografias do que ela está publicando, na realidade, estão se baseando em trabalhos cada vez mais antigos. E isso, à luz do comparativo com a área do conhecimento, pode te denotar que talvez ela esteja ficando um pouco defasada. Ou não, depende. Também depende da área do conhecimento. Legal? Tudo bem até agora? Alguma pergunta? Estou parando assim ao longo do caminho, porque, né, são muitos indicadores, são muitas informações, então, para a gente ir esclarecendo ao longo do caminho. Não, até aqui tudo tranquilo. Ninguém está questionando nada, não. Aí eu tenho um gráfico aqui que vai me mostrar a tendência, né, ao longo dos anos. Lembrando que tudo quanto é gráfico você pode baixar, né? E aqui, vários outros gráficos. Então, cited data. Os top 20 periódicos citando a ciência agrícola, né, por número de citação. Então, qual foram as revistas que mais citaram o que foi publicado no Ciência Agrícola? E aqui, o contrário, né? As revistas citadas pela ciência agrícola nas suas bibliografias. Até para você ver se não está muito dentro dela mesmo, né? Ela mesmo publica, ela mesmo cita, né? Todas as bibliografias do que ela publica é dela mesmo, né? Para você ver como está esse mix, né? Que é super importante. E aqui, um pouco mais embaixo, a gente vai ter aqui um somatório. Somatório do que ela publicou em termos de quantidade de artigos, de revisões, combinados também, e aqui o percentil. O percentil é uma escala de 100, onde quanto mais para 100, mais importância relativa tem essa revista. Esse percentil, principalmente aqui quando aparece, né, esse average, ele é muito mais interessante quando você tem uma revista que tem uma linha intermultidisciplinar, porque ela vai te mostrar essa média do percentil, considerando a importância relativa da revista nas N áreas que ela se encaixa. E, por último, 2 quadros muito interessantes para você medir o quanto essa revista tem de internacionalização e o quanto essa revista tem de endogenia. Ele mostra, nos últimos 3 anos, os autores que publicaram nessa revista são de que instituições? E são de que países? Então, nesse caso aqui, nós estamos falando da Ciência Agrícola, que é uma revista do pessoal da Exalc e da USP, e que tem 60 artigos que foram publicados nos últimos 3 anos, que tem autores que são da USP. Tá? Então, você pode medir aqui o quanto esse mix está dividido ou quanto existe uma concentração, né, para ter mais publicações de autores daquela mesma instituição, que pode indicar uma endogenia. Claro que sempre você deve analisar isso à luz da área também. Né? Áreas que têm mais publicações, essa distribuição deve ser maior. Áreas que têm menos publicação, a concentração tende a ser maior também. Aqui, os países. Então, você vê o nível de internacionalização. Essa revista é uma revista brasileira, mas publica artigos de autores de vários outros países. Tá? Então, isso é bem importante para você, inclusive, analisar e formar, né, uma decisão em relação a vou tentar mandar o meu manuscrito para essa revista. Porque, obviamente, que isso também pode influenciar. Né? Se você pega uma revista internacional que nunca publicou nenhum autor do Brasil ou da América Latina, talvez haja uma dificuldade um pouco maior. Claro que isso não é uma dificuldade em si, né? Por definição, porque, obviamente, o que conta é a qualidade do que você está escrevendo, do manuscrito, do artigo que você está mandando. Mas, de qualquer forma, é interessante fazer esse tipo de análise. Legal? Tudo bem até agora? Perguntas? Não, por não? enquanto não. Ô, Débora, na Web of Science, quando a gente entra lá, tem um outro, mas aí eu acho que é do autor mesmo, o Insight é do autor? Qual? Desculpa? Insight é do autor? Não, Insights, na verdade, é uma outra ferramenta da Clarivate, que é uma ferramenta de análise bibliométrica. É uma ferramenta que você vai poder analisar
autores comparados, países comparados, áreas do conhecimento comparadas, num determinado ano, ou fazer a combinação disso tudo. Eu quero saber quais são os países que mais publicaram entre 2010 e 2022 na área X, que tenham colaboração internacional, por exemplo, ou que tenham sido financiados pelo, sei lá, CNPq. E essa ferramenta é gratuita, né? Essa ferramenta é gratuita? Não, ela é por assinatura. Ela não está assinada dentro do portal de periódicos da CAPES, embora ela seja assinada pela CAPES para uso interno, lá na CAPES, mas a assinatura dela ela é feita em separado. Então, tem várias instituições que têm já a assinatura dos sites, mas é uma ferramenta assim, que é assinada individualmente. Certo, para análise bibliométrica. Exatamente. E aí analisa tudo. Analisa autor, analisa país, analisa instituição, analisa área do conhecimento, analisa órgão de fomento, analisa revista e pode até combinar tudo isso junto, né? Então, fazendo esses filtros e analisando. Aí ele te dá vários gráficos, tá? Que você pode baixar também. Então, é uma ferramenta bem, bem poderosa que é utilizada justamente para esse tipo de análise. Perfeito, então. Obrigada. Legal. Bem, vamos nós agora para o nosso segundo cenário. Eu estou escrevendo meu artigo, eu sei qual é a temática que eu estou escrevendo, óbvio, né? Mas eu não tenho ideia. Não tenho ideia de qual é a revista que está dentro dessa linha editorial. E isso é uma dúvida recorrente, principalmente existente, frequente, quando você trabalha, né? Você pesquisa numa área multi-interdisciplinar. Então, o que você vai fazer? Você tem que começar pela realidade. Então, nós vamos, dessa vez, na Web of Science. Nós vamos na Web of Science para quê? Para fazer uma pesquisa que aí você pode fazer de uma maneira mais geral, por exemplo, pelo campo, categorias da Web of Science, ou seja, área do conhecimento. Eu quero saber todos os artigos que são da área de matemática existem dentro da Web of Science, porque assim eu vou identificar quais as revistas que mais publicam nessa área. Tá? Então, esse tipo de pesquisa é um pouco mais geral, porque eu não estou indo numa temática específica que eu estou escrevendo. Eu estou indo de uma maneira mais generalizada por uma área do conhecimento. Se eu fizer isso, eu vou então procurar tudo quanto é artigo que está dentro da Web of Science e que está classificado esse artigo na área de matemática. Quando eu fizer esse pesquisar, eu encontro quase 2 milhões de artigos, e eu tenho a coluna da esquerda para poder olhar. Vamos andar mais um pouquinho para cá. Para poder olhar justamente filtros aqui do lado, né? Eu tenho aqui do lado esquerdo, né? Filtros onde eu vou, inclusive, identificar quais as revistas que mais publicam artigos dentro desse contexto. Tá? Então, a Journal of Mathematical Analysis and Application tem 29.963 artigos. Já a Proceedings of the American Mathematical Society tem 28.875, Applied Mathematics tem 22 mil, Lecture Notes tem 20 mil. Então, eu tenho aqui já um ranking de quais são as revistas que publicam mais artigos que estão naquela área. É legal isso daí? É legal, mas é um pouco mais generalizado. Mas eu não queria isso, eu queria fazer algo bem mais específico, porque, afinal de contas, eu estou escrevendo um artigo e esse artigo ele é específico de uma determinada temática. E eu quero saber, e como essa temática pode estar com focos diferentes, tem um viés meio interdisciplinar, eu quero, então, procurar quais são as revistas que publicam mais artigos sobre essa temática. Nesse caso, você vai pesquisar em tópico. O tópico ele é um campo aqui na Web of Science que funciona como assunto, onde você vai procurar as palavras que aqui você colocar no título, nas palavras-chave ou nos resumos. Okay? Então, vamos supor
que eu vou procurar, eu estou escrevendo sobre aquecimento global. Então, vamos fazer aqui o nosso de aquecimento global. Então, o artigo que eu estou escrevendo é sobre aquecimento global. Tenho que pesquisar em inglês, global warming, coloco entre aspas, porque global warming não é uma palavra só, são duas que funcionam como uma expressão. Eu quero, na realidade, a existência dessas duas palavras juntas e nessa sequência. Como eu estou escrevendo sobre aquecimento global, global warming, isso me dá um viés meio interdisciplinar, né? Porque, na realidade, eu posso falar sob o ponto de vista de ecologia, né? Que é, de repente, o foco maior, mas eu posso, talvez, escrever que fale um pouco sobre aquecimento global, mas mais voltado para a agricultura. Eu posso falar sobre aquecimento global, mas mais voltado para combustíveis, né? Então, o meu foco pode ser um pouquinho diferente. Então, eu vou começar por essa pesquisa bem genérica, até para eu identificar essas revistas e posso, inclusive, fazer um filtro por área também, complementar a isso posteriormente. Então, eu sempre acho legal você trabalhar por etapas, porque você vai controlando aí a maneira como você vai fazer essa pesquisa dentro da base. Então, eu começo pesquisando aqui artigos que tenham no título, palavra-chave eu resumo, a expressão global warming. E eu vou encontrar 60.506 artigos hoje, né, na Web of Science. Lembra que a Web of Science atualizada todo dia. E a partir daí, você pode pegar e fazer filtros. Porque, afinal de contas, como a gente falou, global warming pode ser um tanto quanto direcionado para uma área ou outra. A partir do momento que você encontrou essas 60.506 artigos, você pode, tranquilamente, vir aqui nos títulos de publicação. E foi o que a gente fez quando a gente fez o Matemática inicialmente. Mas, como é uma temática que pode me dar um viés multidisciplinar muito grande, eu posso fazer filtros mais específicos. Eu posso, por exemplo, filtrar pelo aquele parâmetro que eu tinha usado antes, né, para matemática, que é a área do conhecimento. A área do conhecimento, então eu vejo que 14.000 dos 60 artigos são da área de ciências ambientais, já 6.000 são da área de ciências meteorológicas, atmosféricas, combustível e energia são 6.000 e vai por aí afora. Ou tecnologia sustentável, verde, são 4.000. Então, eu posso escolher aqui, quero só os artigos que falam de aquecimento global, mas que sejam voltados para tecnologia verde, tecnologia sustentável, e aí, porque é o foco que eu estou dando no que eu estou escrevendo. Você refinando, vai ter, então, essas revistas. Ou você tem um outro filtro novo aqui. Esse filtro novo, que é o tópicos de citação intermediários, ele, na verdade, ele cria classificações mais detalhadinhas de temática, baseando-se nas citações que foram dadas nos artigos desses grupo de trabalhos que a gente está trabalhando aqui. Então, na realidade, ele é mais detalhado, mais específico do que aquele que a gente viu por área do conhecimento. Né? O área do conhecimento, ele está aqui, categorias. São aquelas 254 áreas do conhecimento que, inclusive, a gente filtrou lá de agricultura multidisciplinar no JCR, são os mesmos. Mas esses daqui não, eles já são um pouco mais detalhados. Então, digamos que eu quero ver tudo desse daqui, porque o meu artigo é super específico, eu quero achar se aquela classificação daquela temática que eu estou escrevendo está por aqui, tá? Então, olha só, na verdade, eu estou escrevendo sobre aquecimento global, mas sob o ponto de vista de mudança de clima, climate change. Então, eu encontrei aqui, ó, climate change. Legal. Então, eu vou querer ver esses 1.559 artigos que são específicos de aquecimento global, de mudança de clima, que estão dentro da Web of Science, para eu ver quais são as revistas
que mais, né, publicam sobre essa temática. Então, marquei o quadrinho, dei um refinar. Tenho, então, artigos que falam de aquecimento global e que estejam classificados nesse tópico de mudança climática. E, novamente, vou eu aqui para a esquerda para ver que a revista que mais publica sobre isso, ela tem o nome, né, de mudança climática, tá? Então, eu posso ver que essa revista tem 68 artigos, essa outra 43, essa outra 29, essa outra 25, essa outra 23. O que eu posso fazer agora se eu já identifiquei que essa revista é aquela que mais publica sobre aquecimento global, sob o ponto de vista de mudança climática? Eu pego o nome dela, Climate Change, e vou lá para o JCR. Vou voltar para o JCR, né? Aquela base que a gente começou lá no comecinho, no nosso primeiro cenário. Eu vou procurar a revista Climate Change. Achei a revista. Você veja que nesse momento eu usei uma função diferente do JCR. Eu não fui procurar as revistas mais importantes aplicando um filtro, mas eu fui procurar uma revista especificamente. Então, eu venho aqui para Climate Change, né? Eu clico aqui nela. Vamos botar outra vez, que pelo jeito eu apaguei. Tá? Clico aqui em cima do nome, e quando eu clico aqui em cima do nome, eu vou ter a informação da revista. Aquele perfil da revista que a gente tinha acabado de ver da ciência agrícola. Então, a revista é uma revista da área de ciências, ela é uma revista holandesa. O primeiro ano que ela foi colocada como mais importante dessas áreas foi o primeiro ano que tem o JCR aqui online, que é 97. Ela é uma revista que tem um viés multidisciplinar, o que significa que ela tanto está categorizada na área de ciências atmosféricas e meteorológicas, como também em ciências ambientais. Ela é uma revista da Springer, publica um número por ano. Aqui o fator de impacto dela é 574. Você vê que ela deu uma baixadinha aqui, mas está num crescente nos últimos 3 anos, a grosso modo, né, nos últimos 5 anos. E você pode descer mais um pouquinho, né, ó, o JCI dela de 1.01, e você tem aqui, ela publica uma parte, 30% em Open Access, e você tem aqui o ranqueamento por fator de impacto. Então, por fator de impacto, ela é a 88ª de 279, se analisando na área de ciências ambientais, ou ela é a 23ª de 94 das áreas de ciências atmosféricas, meteorologia. Tá? Então, dependendo de em que área ela é analisada, ela pode estar num ranqueamento diferente. Já se eu olhar por JCI, ela é a 75ª em 325 em ciências ambientais e 29 em 108 de meteorologia. Lembre-se que ela está ranqueada em 2 áreas porque ela está classificada em 2 áreas, né? Pode ser até em mais do que 2 áreas, porque ela tem esse viés intermultidisciplinar aqui. Então, nesse caso, eu acabo vindo para o JCR, sim, só que antes eu tenho que identificar a revista por parâmetros, né, dentro do JCR. Identificando a revista, eu vou para o JCR para poder verificar como é que anda a posição dela relativa, qual é o ranqueamento, tudo direitinho. Legal? Tudo bem até agora? Perguntas para esse que é o nosso segundo cenário? Por enquanto, não, Débora. Não? Tudo certo? Ok. Gente, faço perguntas. Estou achando tão interessante essas apresentações. Vamos aproveitar. Muita coisa, né? Muita coisa. É muito detalhinho. Vamos agora para o terceiro cenário. Bem, o terceiro cenário é aquele que, por alguma razão, não sei qual, você quer publicar naquela revista. E para você, a sua preferência de publicar naquela revista é determinante, é definitiva, independentemente se a revista está indexada ou não na Web of Science.
tá? Então, eu vou mostrar tanto na situação de você ter uma revista que está indexada e uma revista que não está indexada. Sempre lembrando que as revistas que estão indexadas na Web of Science também estarão no JCR. Então, se você vai querer publicar numa revista que você vê que está na Web of Science, e aqui eu voltei para a Web of Science outra vez, deixa eu dar só um limpar aqui. Então, por exemplo, se eu procuro, título da publicação é o nome da revista. Se eu procuro uma revista como a Ciência Agrícola, tá? Posso procurar, inclusive, aqui por essa lista, né, que existe. Então, por exemplo, se eu der só ciência, aí eu acho que eu não escrevi certo. Vou procurar aquela outra revista, talvez fique mais fácil. O Climate Change, tá? Climatic Change. Acho que eu estou escrevendo alguma coisa errada nela aqui. Então, Climatic Change. Tá? Já está aqui, olha aqui. Climatic Change. Então, quando eu coloco o nome de uma revista e eu a encontro, beleza, ela está aqui na Web of Science. Se ela está aqui na Web of Science, ela está lá no JCR. Então, nada impediria de eu já vir direto para o JCR. Tá? Eu acho, inclusive, que é muito mais prático. Porque se você procura a revista como a Climatic Change e a gente encontra, a gente já tem a informação dela. Ah, mas eu quero outra revista. Eu quero, por exemplo, a Revista Brasileira de Meteorologia. Tá? Eu quero a Revista Brasileira de Meteorologia. E eu não achei. Ah, mas como assim? A Revista Brasileira de Meteorologia não está indexada como uma das mais importantes do mundo nessa área dela, de meteorologia. Por isso, ela não está no JCR. Então, eu quero publicar nessa revista, porque eu conheço o pessoal do corpo editorial, porque eu acho que eu deveria publicar nessa revista, enfim. A minha decisão está tomada. Eu quero publicar nessa revista, mas ela não está no JCR e, portanto, não está na Web of Science. Ah, mas eu queria publicar nessa revista. Então, eu quero saber qual é o nível de visibilidade. Eu quero saber quantas citações essa revista recebe no âmbito da Web of Science. Como é que anda a visibilidade dela? Então, eu venho aqui na Web of Science. Só que dessa vez, eu vou fazer o seguinte. Como eu já sei de antemão que essa revista não está indexada na Web of Science, eu vou para a pesquisa de referência citada. Pesquisa de referência citada é aquela pesquisa onde eu vou procurar as citações que foram feitas a essa revista, mesmo que ela não esteja indexada dentro da Web of Science. E para isso, na pesquisa de referência citada, eu vou pesquisar trabalho citado. Trabalho citado é o nome da revista. Só que eu não sei como é que esse pessoal que publica artigos cita alguma coisa publicada na Revista Brasileira de Meteorologia. Então, sempre é legal você vir aqui para o índice, né? E você procurar. Será que o pessoal, quando publica a Revista Brasileira de Meteorologia, ele publica assim, colocando na bibliografia o nome inteirinho? Não. Não é assim. Bem, então vamos lá. Será que é Rev Braz Meteorologia? Será que é assim? Também não. Então eu vou procurar só meteorologia. Vamos ver. Já que eu não consegui de outro jeito, né? Eu posso procurar aqui. Então, para ver como é que andam as citações e o nome do trabalho citado. Nome do trabalho citado, na verdade, é a maneira como foi escrito a citação a essa revista. Bem, essa não é, essa não é, essa também não é, essa pode ser que seja, né? Então, eu vou dar um adicionar para ver se é essa revista, né? Revista Meteorologia talvez não seja, né? Então, pode ser até que essa revista nem tenha nenhuma citação. E, obviamente, se essa revista brasileira de meteorologia não tiver nenhuma citação, significa que ela não tem grande ou nenhuma visibilidade dentro do âmbito da Web of Science. Então, tudo bem, você quer publicar nela? Ok, não tem problema. Mas já saiba de antemão que, pelo menos dentro da base, em termos, né, de uma maneira
mais, em termos mundiais, em termos mais globais, ela não tem lá grande visibilidade. Deixa eu ver aqui se de repente não está como meteorologia, mas está como meteoreo. Alguma coisa assim, né? Vamos ver. Talvez, né? Olha aqui. Você nunca sabe como é que as pessoas citam, né? Então, sempre é legal você fazer algumas variações aqui, né? Algumas variações de como é que são escritas as palavras, como é que pode ter sido colocado esse nome da revista, tá? E você busca. Ah, aqui pelo jeito, não, não tem nenhuma Heavy Brás, né? Aí você pode dizer assim, ah, mas será que não? Então, peraí, vou botar Heavy BR. Vamos ver. E aí, obviamente, ele vai trazer muito mais coisa, né? Heavy Brás, tá vendo? Várias delas aqui. Então, vamos botar Heavy BR M, biologia, tá? Não encontrei nada, tá? Então, realmente está meio difícil de encontrar alguma citação a ela. Mas vamos supor que essa daqui seja. Vou dar um adicionar à busca, ele vem aqui e eu faço aqui a pesquisa, tá? Na verdade, essa revista não parece ser realmente a Revista Brasileira de Meteorologia. Muito pelo contrário, ela é uma revista que deve ser espanhola, né? E na prática, quantas citações ela tem? Ela tem um artigo que fez citação a este trabalho aqui, Então, na prática, é uma maneira de você ver. Ah, eu quero ver esse artigo. Então, marca aqui, dá um ver resultados e você achou aqui o artigo único que em 2019 foi publicado nessa revista daqui e que citou na sua bibliografia, que tem 71 referências, citou aquele artigo daquela revista que eu procurei, a revista Meteorologia, a AME aqui. Tá? Então, na prática, qual o objetivo aqui? O objetivo é você mensurar como é que anda a visibilidade daquela publicação, que independentemente dela estar indexada dentro da Web of Science ou não, você quer publicar nela. Então, é legal você medir como é que anda a visibilidade dessa revista. Tudo bem, você já está decidido, vai publicar nessa revista, sem problema nenhum. Mas já saiba de antemão qual é a visibilidade relativa dela. Legal? Então, isso é muito importante que a gente chame a atenção também, porque, obviamente, se você identificar que essa revista ela tem recebido muitas citações dentro da Web of Science, ainda que ela hoje não esteja indexada, pelo fato dela estar recebendo muitas citações, pode ser que daqui a pouco ela venha a ser indexada, porque a indexação passa, inclusive, pelo fato de visibilidade, de receber citações. Tá? Então, isso é muito, muito importante você analisar, porque aí você pode dizer, não, eu vou publicar nessa revista, eu sei que ela não está indexada, mas ela tem tido uma atividade de citações recebidas bastante considerável, o que pode fazer que a curto, médio prazo, ela seja indexada. Então, tudo bem, vou publicar ela. Tá? Esse caso dessa daqui não é muito caso, né? Porque é uma citação única. Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta em relação a esse, que é o nosso terceiro cenário? Não, Não, também? Perfeito. Bem, então vamos para o último cenário, né? O nosso último cenário, ele é bem específico. Por quê? Porque baseando-me no título e no resumo do que eu estou escrevendo, eu tenho uma ferramenta para justamente comparar. Por palavras-chave que ele identifica no título e no resumo do que eu estou escrevendo, ele vai comparar com a linha temática editorial das revistas que estão dentro da Web of Science e vai me dar uma lista daquelas revistas que mais estão alinhadas com aquela linha temática. Essa função eu posso, na verdade, acessar a partir do EndNote Online. Mas não é uma função que é inerente, né, do EndNote Online. Na realidade, no EndNote Online, você tem aqui uma aba, que é o correspondência,
que na prática vai te dar um link para ir para esse site do Master Journalist, tá? Então, você vem para o site aqui do Master Journalist. Então, na prática, o que eu fiz? Estando eu no EndNote Online, eu venho na aba do correspondência, e quando eu clico nesse correspondência, ele vai me entrar no site do Master Journalist. Nada diferente do que se eu estivesse na Web of Science e viesse aqui em produtos, Master Journalist, e eu vou dar no mesmo lugar, no Master Journalist. Ou seja, aqui eu entrei pela Web of Science, aqui eu entrei pelo aquele link do correspondência no EndNote Online. Não é nem da Web of Science e nem do EndNote Online. Na verdade, em ambos você tem links para ir para esse site do Master Journalist. E o Master Journalist, ele dá realidade, ele é um site que serve para você ver quais são as revistas que estão indexadas dentro das nossas bases, da Web of Science, por exemplo. Mas a função que eu quero abordar aqui hoje é esse Match Manuscript. Esse Match Manuscript, ele vai fazer o quê? Ele vai comparar o título e o resumo do que você está escrevendo, mas, por favor, eles têm que estar em inglês, com a linha temática das revistas, indicando para você as revistas que têm mais alinhamento com aquilo que você está escrevendo. Então, vamos lá. Match Manuscript, ele pede para você entrar com um login ou criar uma conta gratuitamente. Essa conta, esse login, nada mais é do que um endereço de e-mail e uma senha, que eu sempre sugiro seja o mesmo que você criou na Web of Science, porque aí quando você entrar aqui já vai abrir a sua telinha bonitinha aqui. Nessa telinha do Manuscript Match, o que você vai fazer? Você vai colocar o título e o resumo do seu artigo, literalmente, só que em inglês, tá? Então, vamos pegar um aqui que a gente tenha feito. Deixa eu fechar esse que é igual. Deixa eu vir naquele nosso artigo aqui. Vou usar esse como exemplo. Vou, então, copiar. Faz de conta que esse sou eu que estou escrevendo, tá? Vou copiar aqui o título e vou copiar aqui o resumo. Tá? Copiei aqui o resumo, Ctrl+C. Copiei aqui o resumo, Ctrl+V. Legal. Então, colocando aqui o título e o resumo em inglês, tá? E ele até avisa aqui que o algoritmo trabalha melhor se o título tiver pelo menos 10 palavras, se o resumo tiver pelo menos 100. Aí você dá um Find Journals. Quando você faz esse Find Journal, o que ele vai fazer? Ele vai identificar no título e no resumo algumas expressões, algumas palavras que ele considera palavras-chave e vai comparar com a linha temática das revistas. E ele vai te trazer uma lista, botando um match score, quanto mais deu match, né, mais primeiro vai aparecer aquela revista, das revistas que estão alinhadas com aquela linha temática que você está escrevendo. Tá? Então, ele me mostra que essa revista daqui tem um match de praticamente 100%, né? 0,99. Já essa daqui cai pela metade, 0,44. Já essa daqui também está igual àquela outra, 0,44. Já essa já diminuiu mais, 0,30. E aí te ajuda a entender quais aquelas revistas que estão mais alinhadas com aquilo que você está escrevendo. Lembre-se que eu não estou mandando o seu manuscrito, eu não estou garantindo que você mandando vai aceitar, eu estou sugerindo à luz dessa comparação. E aí, você pode dar esse share para mandar informação por e-mail, ou você já pode vir aqui direto no View Profile Page. O View Profile Page é uma tela dentro do Master Journalist que vai te trazer as informações inerentes à revista. Então, qual o ISSN dela, quem que publica, as informações da revista. Você tem os links, tanto para o site da revista quanto para o site da editora, para você justamente entrando aqui,
mandar, né, mandar o seu manuscrito. Aí, quando é que ela publicou o primeiro número, quantos números publica por ano, de que país ela é, qual é a frequência, em que idioma ela publica. Aqui para você ver as informações do escopo da revista, instruções para autor, qual é a política de plágio, o board editorial, quanto em média, semanas a revista leva para a submissão, desde a submissão até a publicação do artigo, né? Se tem DOI nos artigos. E você tem também, vai descendo para baixo, né? Você vai ter mais informações de dentro da Web of Science, onde é que ela está indexada, em qual área ela está categorizada. E se você quiser achar outras revistas que são da mesma área dela, tá? Essa revista é legal, mas deixa eu ver outras revistas dessa área, de tecnologia, ciência sustentável, tecnologia verde e tal. Ela te traz também os valores de fator de impacto, né? De fator de impacto, do o último e o anterior, até para você ver se está subindo ou se está descendo. Você tem também isso em relação ao outro indicador, JCI. Ó, você vê que, na verdade, melhorou, né? De 0,56 para 0,65. Aqui, em relação ao fator de impacto, também de 3,251 para 3,889. E você tem os links, né, para ir ver lá no próprio JCR. Aí aqui informações em relação à política da revista, tá? Se ela é open access, para ver qual é a declaração de open access dela, licença e quanto ela cobra em média de de APC, né? Que é justamente aquele valor que as revistas Open Access cobram para publicar o artigo. Claro, uma vez aceitando, né? Essa informação do APC, ele vem aqui do DOAJ. Tá? Então, você tem aqui várias informações a respeito da revista. Se ela tem política de pré-print, tá? Se tem a versão permitida, né, em papel, qual é a política dela de peer review, tá? Como é que acontece, se ela está indexada, né, dentro de outras bases, como a PubMed, vai te trazer também. Tá? Então, aqui você tem várias informações em relação à revista. Para quê? Para te ajudar a decidir, né? A resolver se você vai mandar para essa revista ou não. O legal é que aqui, como ele te dá várias sugestões baseadas no que efetivamente você está escrevendo, em termos de título, de resumo da sua do seu artigo, você pode, essa daqui não, então vou ver a próxima, né? Porque ele já vai te dar por ordem decrescente. Claro, mas é algo que você vai analisar à luz, né, de identificar, então, quais que seriam mais interessantes. E você também, nada impede que você, eu quero ver de uma maneira mais geral, então bota esse nome e pesquisa lá no JCR, né? E aí você vai ter essa informação também, já com todo aquele perfil da revista lá. Mas só que algumas informações, como por exemplo o APC, e políticas e links para o site da revista e da editora, não constam, né? Não constam ali no JCR, constam aqui no Master Journalist. Então, esse seria o nosso quarto e último cenário, que é uma maneira de você identificar as revistas de uma forma bem assertiva, né? Porque você está considerando efetivamente a informação real, né, do seu artigo sendo escrito, né? Sempre lembrando que você vai fazer isso com o título e o resumo em inglês, sempre em inglês. Legal? Com isso, a gente abordou os nossos 4 cenários e agora quero ver perguntas, dúvidas que vocês tenham para a gente poder já esclarecer dentro aqui do nosso horário, da nossa sessão. Vamos lá, alguma coisa então, Yara? Nenhuma pergunta dela. Não, tá tudo tranquilo?
Que Se bom. alguém quiser fazer, gente, aproveita. Momento Isso. único. E pelo nosso horário máximo, né, que você tinha me dado, já estamos a 5 minutos para fechar ele. Então, aproveitar. Bem, quando vocês pensam em perguntas, sempre lembrando que nas nossas plataformas tem esse ponto de interrogação. Então, o ponto de interrogação é um local bem legal para você ter vários recursos, material de treinamento, vídeos, help, suporte, todos, né? Você vai aqui no ponto de interrogação e você tem todas essas informações que podem te ajudar. Tá? Ok. Eu queria aproveitar, a Roberta tá falando que são muitas informações, agora é É, só começando mesmo, né? A Ilse também falando que foi muito bom, que fica triste somente pelo fato de termos que dominar a língua inglesa, né? sim, isso é importante. Uhum. Isso é bem importante. É uma coisa que. Deixa eu ver se eu consigo botar minha câmera para aparecer para o final. Tô aqui. Deixa eu dar um start sharing. Pronto, estou aqui. É super importante isso. Na verdade, a Ilse, né, que eu estou vendo aqui, que falou de termos que dominar a língua inglesa. Ilse, eu não sei exatamente de que área você é, mas de qualquer forma, você pelo menos lê em inglês, como aqui está sendo colocado, uma observação, inglês é o idioma da publicação científica internacional. Então, é muito importante. É primordial que você leia. Tudo bem, não sei falar. Você lê em inglês. Pelo menos para a sua área. É importante. Por quê? Porque se você não lê em inglês, daqui a pouco, nem o que as revistas brasileiras estão publicando, você vai conseguir ler. Por quê? Porque, na realidade, cada vez mais as revistas, mesmo as brasileiras, publicam os textos completos em inglês. Então, se você não souber ler inglês, você vai estar limitada hoje, você vai piorar amanhã e depois de amanhã vai estar muito ruim. Porque a tendência, cada vez mais, são as revistas do mundo inteiro publicarem em inglês. Então, assim, é algo que tem que ser suprido, né, de alguma maneira. Então, pelo menos ler inglês. Não sei falar, não falo, não. Ok, mas ler inglês na sua área é importante. E eu não sei exatamente de que área você é, mas e dependendo da sua área, pior ainda, porque já talvez seja uma realidade de hoje a sua área já publicar toda em inglês. Algumas áreas já têm um percentual menor e tal, mas de uma maneira geral, as áreas todas têm uma tendência de publicar cada vez mais em inglês. Ela está dizendo que na dela geralmente usa espanhol, francês, italiano. Eu não sei qual é a sua área, talvez seja mais afeita a ciências humanas. Não, tudo bem, humanas, mas mesmo assim, dependendo das humanas, educação, história. Depende muito. Mas, de qualquer forma, é assim, porque, como até já foi falado, né, o inglês ele é o idioma básico, né, e mais padrão da produção científica internacional. Legal? Então, sempre é bom também conhecer um pouquinho, né? Já que você conhece um pouco de italiano, de francês, de espanhol, um pouquinho de inglês também vai ajudar. E muito, e muito. Legal? Mais alguma coisa? Estou olhando já aqui o chat, porque eu tirei o compartilhamento, consigo ver. Não, é só isso. Aí eu queria aproveitar o momento, a gente fazer um sorteio de 2 brindes, que o pessoal que expõe a feirinha tanto na Biblioteca Central Santa Mônica como no Arama, eles doaram alguns brindes, é uma feira da diversidade, para a gente sortear. Que legal. Aí eu posso sortear Por aqui? Por favor, acompanho aqui. Você quer utilizar o seu sorteador aí? Não, eu não tenho. Não, é o Vitor. O Vitor, O Vitor, tá, desculpa. ele tem esse sorteador. Desculpa. Mas se ele não puder, eu só vou fazer a contagem aqui A gente chuta o número. Isso. Você podia falar para nós, Débora, 2 números de 1 a 27 para. 1 a 27? Uhum. Então vamos lá. 17, que fica meio ali no meio. 17. Deixa eu abrir a minha São lista. 2, né? Isso. 17 pode ser o primeiro. E 5.
Peraí, eu vou ter que gerar outra lista. Ah, é? Aqui eu gerei e alguém já desconectou. Aqui, olha, o 17, então, deixa eu ver. 1, 2. É 17,5. O 5 foi o Cássio Alves. Ele está no momento? Tá digitando. E 17. O 17 foi o Paulo Genor. Cássio Alves de Oliveira. É marmelada, a Roberta não gostou. O Paulo é o quê? Da biblioteca, por isso? Não, o Cássio eu não conheço. O Paulo Mas o Genor, Paulo. ele é da área da música. Isso. Ah, tá. Ah, o Paulo é do Z. Por isso que falaram que é marmelada. Ah, todos da biblioteca. Paulo Genor. Isso. Aqui, o Oscar, quando que eu vou compartilhar aqui, só para vocês verem. Quando eu clico em cima, aparece a linha. Só que o que que acontece? Está aparecendo uma linha a mais, vou mostrar aqui para vocês, porque o seu está identificado como número. Então, acaba que para eu contar, vou compartilhar aqui só para vocês verem, só um minutinho. Vou pegar aqui a sua apresentação, tá, Débora? Sem problema. Aqui, olha, o seu, que é o número, né? Ele já conta aqui. Então, por exemplo, aí eu vim contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Caiu no Cássio, né? Mas se você olhar aqui embaixo, tá na linha 6. Tá vendo? Mas eu contei já com vocês, né? E o outro foi o Paulo Agenor, né? Que aqui já se encontra na linha 18, mas se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, que foi o Paulo Agenor, mas aqui caiu na linha 18, tá? Então, o Paulo Agenor, a gente vai enviar para você o brindezinho, né? Porque é do Santa Mônica, e o Cássio pode retirar lá na biblioteca Umuarama, ou você é de outra biblioteca? Você é daqui de Uberlândia, ô Cássio? Então a gente envia para você, tá? Só que o carro vai só semana que vem, então a gente envia semana que vem, pode ser? E, Débora, em nome do Sistema de Bibliotecas, nós agradecemos muito mesmo, tá? A sua preciosa participação. Nossa, para mim é sempre um aprendizado, né? Não, E legal. eu gosto muito dos seus treinamentos. Eu te acho super dinâmica, a sua didática é excelente. Eu sou fã, né? Obrigada. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade, realmente é sempre ótimo participar, ainda que remoto, né? Agora. Mas assim, estou super à disposição para a gente marcar outros, como a gente tinha comentado, algumas funcionalidades na Web of Study foram implementadas, então acho interessante. Aí é só vocês me passarem algumas opções de data
algumas opções de data para a gente marcar essa outra sessão e tranquilo, a gente põe na agenda e marcamos. Não, perfeito. Eu vou olhar. A gente está pensando em fazer um outro pequeno evento. Deve ser ou no final do ano ou no início do próximo ano, e aí eu te envio com antecedência para você se programar também. Perfeito. E ver se você tem essa disponibilidade, tá certo? Combinadíssimo. Muito obrigada aos participantes, tá? Que abrilhantaram, né, o nosso evento durante toda a semana. Então, para nós é um prazer também poder contribuir de alguma maneira, né, com a informação, e esse programa ele vem sendo oferecido uma, duas vezes por ano, né? Então isso é bem gratificante também para os alunos terem essa disponibilidade. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchauzinho.